Olá, sou Marisa Cel Franco, graduando em Informática Biomédica pela UFPR. Vou apresentar hoje minha pesquisa de C, Análise de Processamento Distribuído da Operação HashJoin. Ela tem coorientação de Simone Dominico, doutoranda em Computação pela UFPR, do professor doutor Eduardo Almeida e orientação do professor doutor Marcos Zanata, com suporte parcial do Instituto Serra-Pilheira e da CAPES. Nas últimas décadas, quantidades massivas de dados elas têm sido geradas em todos os setores da sociedade. Combinado a isso, a gente tem um aumento também da capacidade computacional, de armazenagem, processamento desses dados. E com isso, as pesquisas sobre bancos de dados distribuídos, elas se tornaram cada vez mais relevantes. O foco é principalmente o custo de comunicação para a transferência dos dados, que sofrem com a latência de rede. Esse é um gargalo super importante para a melhoria do desempenho de consultas em sistemas de bancos de dados, nas quais a comunicação entre os servidores é exigida, como as operações de join, as junções. Além disso, a expansão dos serviços de internet levou ao surgimento de uma nova tecnologia, a Software Defined Wide Area Networking, SD-WAN. Ela tem uma diferença em relação à WAN clássica, porque ela busca reduzir a sua complexidade por meio da virtualização de serviços. E ela também permite que você reprograme dispositivos de rede via software. Foi a partir desse contexto que nós pensamos, por que não avaliar a viabilidade de realizar parte ou a totalidade dessas consultas de bancos de dados nos próprios roteadores? O objetivo da nossa pesquisa foi avaliar o processamento distribuído de HashJoin em dispositivos de rede por meio de uma análise baseada no modelo de custo. Nós dividimos a carga de trabalho de diferentes formas, incluindo o processamento total no roteador. Um banco de dados distribuído, ele divide um problema grande em partes menores e menos complexas que são resolvidas de maneira distribuída. As arquiteturas elas são baseadas no modelo cliente-servidor. E o custo das consultas ele está diretamente ligado ao custo da transferência de dados. A operação de join ela é uma forma de você recuperar, em uma consulta, dados de várias tabelas de bancos de dados relacionais por meio de uma combinação lógica entre as tabelas. O algoritmo básico de HashJoin ele tem duas fases. A primeira chama-se construção. Nela, a tabela externa, ou menor, é percorrida e a tabela hash é populada com os atributos de junção. A segunda fase é a fase de análise, em que é percorrida a tabela interna, ou a tabela maior, e essa mesma função hash é aplicada em cada tupla para remeter a posição da tabela hash e encontrar onde tem correspondência. A definição da nossa metodologia, ela começou com a escolha de qual consulta nós iríamos implementar. Nós escolhemos uma simplificação da Query 10, do benchmark PCH, incluindo apenas a operação de join, que foi implementada em C. Nós escolhemos também a função hash FNV1A, que tem um ótimo desempenho em termos de espalhamento de dados e tempo de execução. Foram adotados 6 cenários de transmissão de dados. No cenário 1, a tabela maior é enviada para o servidor 2, que faz o processamento e envia os resultados para o cliente. Já no cenário 2, a tabela menor é transmitida para o servidor 1, que faz o processamento e manda os resultados para o cliente. No terceiro cenário, ambos servidores enviam suas tabelas, a maior e a menor, para o roteador, que faz todo o processamento antes de enviar os resultados para o cliente. Nos cenários 4 e 5, cada servidor armazena uma metade de cada uma das relações. No cenário 4, eles fazem a fase de construção, trocam as tabelas hash entre si, fazem a fase de análise e mandam os resultados para o cliente. Já no cenário 5, as meias tabelas são enviadas para o roteador, que faz todo o processamento e envia os resultados para o cliente. No cenário 6, cada servidor também tem metade de cada uma das relações, a maior e a menor. Porém, os dados relevantes estão colocalizados, então o processamento é feito localmente e apenas os resultados são transmitidos para o cliente. A tabela 1 resume as características dos cenários que nós acabamos de ver. Além disso, os experimentos consideraram 3 cargas de trabalho diferentes, 3 capacidades distintas de rede com comunicação Ralph Full Duplex, e nos cenários 3 e 5, em que há processamento no roteador, foram avaliadas diferentes velocidades de processamento, iguais às das CPUs, 5 e 10% mais lentas do que as CPUs. Cada cenário base, com suas combinações de variáveis, foi executado 20 vezes. Para fazer o cálculo de custo, nós utilizamos as médias dos tempos de análise, construção e impressão dos resultados. TP é o tempo de processamento,
N maiúsculo é o tamanho da relação maior, minúsculo, tamanho da relação menor, R, tamanho dos resultados, H, tamanho da tabela hash, considerando o espalhamento perfeito, e BW é a largura de banda. Em todos os experimentos, o cenário 6 foi o que apresentou o melhor desempenho em relação ao tempo de execução. É ele também que transmite a menor quantidade de dados, apenas os resultados. O cenário 4, que transmite a segunda menor quantidade de dados, tabela hash e resultados, foi o que teve o segundo melhor desempenho. Os cenários 1 e 2 se igualam em desempenho porque a consulta 10 exige mais dados da tabela menor, que é transmitida no cenário 2. Então, o cenário 1 não fica mais lento. Com comunicação full duplex, os cenários 3 e 5, que fazem processamento no roteador, se igualam em desempenho aos cenários 1 e 2. Diminuir em 5% a capacidade do roteador afeta o tempo total dos cenários 3 e 5 em 3,25%. Esse valor dobra quando a gente diminui 10% a capacidade do roteador. Nossa pesquisa apresentou diferentes cenários de execução de hash join distribuído, incluindo execução em roteador, a partir do modelo de custo, e com ela a gente espera contribuir para um conhecimento mais amplo sobre estratégias de processamento distribuído e potencial do processamento em dispositivos de rede para ganho de desempenho, motivando novos estudos. Nós pretendemos analisar outras consultas que realizam a operação de hash join com o modelo apresentado e criar um ambiente virtualizado simulando a tecnologia SD-WAN. Essas são as referências do trabalho. Eu gostaria de agradecer ao FPR, o RAIPS e aos nossos apoiadores, o Instituto Serrapilheira e a CAPES. Esse é o nosso grupo de pesquisa e os nossos contatos estão aqui. Muito obrigada!